Satec? Satec de novo. Vou para lá agora, não é? Ok. Essa daqui então. Aí quando eu falar vai, eu vou primeiro falar técnica, a gente vai mudar a direção. Galera, hoje vou falar para vocês do Bavaria 40, né? Pronto, começo já por agradecer ao Fred e à Rita, né, que é um casal que tem aqui nesta cidade um Bavaria 40 muito bem conservado e estimado e muito bonito, né? E eles, sabendo da minha situação de ter perdido o meu barco, né, já me chamaram para estar a bordo algumas vezes e foi ao mesmo tempo eu tive contacto com o barco e pronto, formulei assim o meu conceito e opinião sobre o produto em si, né. Eu já conhecia, a minha primeira experiência a bordo foi a bordo em 2013, 2013 onde estive num Bavaria 38, né, por várias vezes, mas não tive a sorte de ter dias com muito vento, né, bons para velejar, né, com vento bom para velejar, foi mais no motor, e dormi a bordo e tal, e fizemos várias refeições a bordo e algumas festas populares eu passei a bordo, vendo fogos de artifício e tal. Então eu já conhecia e foi onde entrou-me, né, a sensação de um dia querer ter um barco, né. Desde então eu sonhei que um dia ia ter. E agora aqui na Nova Zelândia, desde que eu tive o meu e tal, agora, né, andei no Bavaria 40, que é um barco pronto. Né. Primeira opinião que eu posso dar bem logo à cabeça é conforto. Né. Conforto porquê? Eu fiz umas anotações, então eu vou passar para vocês, né? Ora bem, é um barco de 40 pés, então tem quase 12 metros e meio de comprimento, é um barco gigante. Tem 3 metros e 96 de largura, imaginem um barco com quase 4 metros de largura, né? Tem 1 metro e 95 de profundidade, né? Tem quase, praticamente, se tiver com tanques e tudo, tem 8.000 kg, né? Cerca de 8.000 kg. E o ballast tem 2.842 kg. Né? É um barco de fiberglass, né? De fibra de vidro, e o conceito é, pronto, Divinicel above waterline. Divinicel, quando virem um barco tem esse conceito, Divinicel. A hull desse barco por dentro tem uma medida de segurança, que é a divisão da frente, né, da traseira e do centro do barco. Faz 3 compartimentos, né, que é, pronto, popa e boa. Né, então, se houver um acidente e entrar a água pela parte do fundo do barco, ele não está em contacto umas partes com as outras, né? Então isso é um conceito de segurança e pronto. E para cada compartimento normalmente tem uma bomba de água para fazer a extração, né? Uma bilge pump nesse caso. Ele é desenhado por J&J Design, né? Tem um motor Volvo Penta muito smooth de 50 cavalos, muito bom. Tem um tanque de gasolina de 151 litros de diesel, né? Os motores normalmente são a diesel, e um tanque de água de 303 litros. Né? Pronto, do conforto, o que eu destaquei foi que o roda de leme, né, é mais preciso, a gente não sente tanto a força do leme, é mais preciso, então na hora de manobrar o barco, a partir do momento que a gente se acostuma, é muito melhor, né? É muito mais macio e precisão, é aquela precisão, ajustes de precisão. E pronto, eu vou pôr imagens, o barco de ré, espetacular a forma como na marina a gente consegue controlar o barco, né? Robustez, pá, muito bem construído, né? Parabéns
Eu sei que os projetos da Bavária também foram construídos pela Albert Rassi, na fábrica, então Albert Rassi normalmente é barco de cruzeiro e Bavária está entre o barco de cruzeiro e o barco de diversão, né? Uma regata ou navegação com conforto. Né? Claro, tamanho e qualidade de construção, realmente é um barco robusto. Né? Agora tem alguns prós e contras que eu vi que foram feitos assim, hoje em dia, desde a época que o barco foi feito para agora, né? Hoje em dia nós temos mainsails que são quadradas, terminam quadradas. E normalmente o backstay é um cabo de aço que vem direto do mastro, né? E se a vela for quadrada, ela vai ficar prendendo nesse cabo do backstay. Então sempre que a gente quiser puxar o mastro para starboard ou portside, ele acaba ficando preso. Então eles metem um sistema, que eu vou pôr aqui na imagem, que é um cabo assim de aço que puxa o backstay para cima. Só que isso obriga, né, que os cabos de aço que estão a segurar o mastro, né, sejam reforçados. Não dá para ter eles têm que ser reforçados para permitir que a gente coloque uma vela quadrada na mainsail. Então quando eu fui analisar, né, do barco já lá parado na marina, que eu fui ver se o mastro estava forçado ligeiramente para trás, não estava. Era quase nada. Então essa peça. Então isso é um fator que é, pelo reforço que ele tem de manter a estabilidade do mastro, ok, eles reforçaram com cabos de aço que vão dar essa tranquilidade. Só que é assim, quando a gente usa um barco, né, para andar junto à costa e tal, a gente tem sempre como se defender do clima. Né? E na marina o barco está protegido. Agora, se a gente for atravessar o oceano, né, e de repente as condições mudam e a gente não tem o que fazer porque está exposto às condições, eu gostava de sentir que o mastro está com o backstay tensionado. Né? Porque nesse momento, então o backstay, é o único contra que eu vi, que eu disse, cara, esse sistema de puxar o backstay com um cabo para cima que retira um pouco a tensão ao mastro em mares violentos não é muito bom. Né? Claro que a gente, pelo conceito, a gente sabe que normalmente a gente, quando vê barcos de cruzeiro, veleiros, normalmente eles têm cockpit central. Né? E eu não vou dizer, o Bavária foi feito barco de cruzeiro. Eu acho que todo barco que seja feito para cruzeiro tem que sofrer adaptações. Né? E mesmo o skipper, que conhece o seu barco, sabe o potencial que o barco tem. Né? Quando eu falo nos vídeos anteriores, quando eu falava que era um barco de 34 pés a 37 pés por causa do storage para navegação. Mas eu não vou querer ter uma vela quadrada só para ter, né, na mainsail, para depois ter que fazer modificações que tiram a segurança do mastro. Né? Então a gente tem que analisar um pouco isso. É a mesma coisa que, por exemplo, lá o meu barco precisa de uma âncora de 10 kg. É o ideal. Se eu sentir que vou passar a usar mais a âncora, eu prefiro ter uma de 13 ou 14 kg. Vai ser mais difícil de puxar ela para cima, mas pelo menos se vier uma tempestade eu sei que aquela âncora está lá, que é mais do que suficiente para meter o barco em segurança. Entendeu? Então são essas coisas que, por exemplo, eu gostei. Fizeram essa adaptação no mastro, colocaram os cabos que seguram, né, em V o mastro, fizeram eles reforçados. Então eu achei que isso é um ponto positivo, está a dar mais segurança ao mastro. Mas se eu analisar a inclinação do mastro tensionado para trás,
não tinha tensionamento suficiente, né? Então já fico com um pé atrás se eu tivesse a fazer uma navegação, né? Porque, por exemplo, a gente agora, como está a estudar para ser um mestre de mar, né? A gente quer, por exemplo, fazer serviços, né? De trazer, alguém precisa comprar um barco, né? Eu quero ser um dia um cara que traz o barco da pessoa e tem experiência, que já tem mais de 10.000 milhas acumuladas e tal. E quando eu vou analisar um barco que tenha sistema de coisa, eu digo, não, eu só levo o barco se o tempo tiver condições favoráveis. Se aquele período de travessia, se tiver, eu levo. Agora, se tiver um mastro assim e eu vi que as condições não vão ser as melhores, eu já fico com o pé atrás, né? Mas eu vi pessoal que está fazendo esse serviço, né? Tem várias empresas aí pelo mundo que tem gente qualificada, né? Como a Náutica no Brasil e assim. Eles normalmente escolhem a melhor temporada e mesmo com as condições favoráveis, eles controlam que o barco vá em segurança do ponto A ao ponto B, que é, ele podia ir a 7, 8 nós, mas eles regulam as velas para ir a 5, 6 nós o tempo todo. Eles preferem demorar mais um dia ou dois na travessia e chegar com o barco entregue nas exatas mesmas condições como quando saiu do ponto A ao ponto B, do que agora vamos levar o barco e vamos chegar aí antes do tempo e vamos agora fazer aqui uma travessia e tal. Não. O objetivo não é danificar o barco. O objetivo é levar o barco do ponto A ao ponto B com o dono, porque o dono também sinta o barco, mas o barco chegando ao destino em perfeitas condições. É claro que a gente, quando vai ver o barco que é para a travessia, diz, olha, vamos fazer um check-up geral, vamos a fundo em certos aspectos. Eles vão perguntar a funcionar. Vamos já reparar isso antes da viagem. O motor precisa trocar o óleo antes da viagem, né? Então a gente vai ver tudo. As luzes de navegação não estão a funcionar direito. Então a gente vai rever a parte elétrica. Então, pronto. Mas, pronto, vá a vária 40. Adorei, né? Se eu tivesse dado assim, de uma nota de 0 a 10, eu dava... Não vou dizer que vou dar nota 10 porque tem os contras, mas eu dou um 7 a 8 assim, para o barco em si, né? O barco em si. É um barco robusto, é um barco que o pessoal vai se divertir bastante. Para uma família é perfeito, a parte da cozinha, dos sofás, a qualidade dos materiais interiores, né? Tudo a funcionar, descarga elétrica nos banheiros, alguns têm, outros não têm. Quer dizer, o dono é que escolhe. Então, para mim, né, todo barco que tenha mais de 100 litros de água fresca, que tenha mais de 70 litros de diesel, né, para mim já dá para, né, desde que eu sinta que o mastro está tudo, o rigging e tudo, está tudo perfeito, que o motor é reliable, eu acho que para mim os barcos, né, são muito bons. Então é isso. Espero que tenham gostado, não é? E se gostou, dê um like, se inscreva no canal e sem mais delongas, se quiserem contribuir para o fundo, fiquem à vontade. Agradeço a todos os inscritos, porque já vi que quanto mais eu me especializo em navegação, mais pessoas estão-se a inscrever no canal e isso é maravilhoso, né? E eu digo, eu gostaria só, se eu estiver numa cidade específica que tenha condições de navegar, eu não preciso de um barco muito grande, realmente. Um 26 pés que esteja estimadinho, para mim já dá para eu brincar e eu trabalhar as minhas 10.000 milhas antes de começar a trabalhar mesmo com navegação no futuro, né? E é isso, mas hei de ter sim o barco de 30 e tal pés, que é para isso que eu estou, né, a trabalhar e a juntar dinheiro. Então vamos ver quanto tempo aqui se demora, mas no meio tempo eu vou andar aí em barquinhos ou com outras pessoas a bordo para eu completar as minhas 10.000 milhas antes de me aventurar pelo mundo, né?
ou de trabalhar como mestre de mar. Né? Então é isso. Sem mais delongas, um abraço e até à próxima.